Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez na casa de Fabiano de Cristo vamos proceder uma leitura que eleve nossos pensamentos, que eleve nossos sentimentos, para que possamos nos conectar com o alto, em especial a equipe de Fabiano de Cristo, de Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Iremos ler hoje o capítulo 64 do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e o capítulo de hoje refere-se ao capítulo 7, item 3 do Evangelho de Jesus, que diz: "E qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo." Jesus, Mateus 20. Esta passagem de Mateus refere-se ao trabalho como forma de elevar-se e crescer espiritualmente. Aí o Espírito hoje que Chico e Valdo psicografaram é Emmanuel, que vai nos dizer: nos variados setores da experiência humana encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida infreme, por se levarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam por meio do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Ou seja, o autor está nos dizendo que o pódio é efêmero. O império econômico, a autoridade terrestre, o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. A grande maioria prefere o brilho. A grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altíplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Os conhecimentos adquiridos são válidos aqui na matéria, mas nós temos que ter cuidado com o sentimento de superioridade que muitas vezes os conhecimentos, o intelectualismo, os poderes nos deixam. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmo, buscando os semelhantes para servi-los. E aqui eu me lembro da passagem de Paulo, que foi procurar e foi encontrar a paz no deserto, porque conseguiu entrar para si mesmo. E era um homem doutor da lei, era um homem de muito conhecimento, mas não conseguia colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E ele procurou o deserto para se iluminar, para receber a iluminação. Então, esta superioridade não é fruto da erudição despretensiosa. Não depende de argúcia e sagacidade. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, os holofotes, meus irmãos, não nos ajudam ao nosso crescimento. Pelo contrário, a luz, ela ofusca muitas vezes a nossa luz interna. Ela ofusca os nossos sentimentos maiores,
as luzes do holofote, que são as luzes da matéria. Renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, Saulo, no deserto, encontrou a sua luz interna, que lhe ajudou a auxiliar a muitos irmãos que, como ele, também estavam perdidos, desviados do caminho de Deus. Amigos, quanto mais elevado for o espírito, mais humilde ele é. Mais sofrimentos, desditas e dificuldades o espírito passou na terra. E nós temos alguns exemplos que nós nos lembramos. Podemos pegar o espírito maior que viveu aqui conosco enquanto encarnado, Chico Xavier. Era um espírito elevadíssimo, mas trabalhava muitas horas ao dia, descansava muito pouco. E foi e é um espírito elevadíssimo, mas não esteve isento do sofrimento, das desditas e dificuldades. Estes espíritos iluminados, quando desencarnam, levam consigo virtudes e não seus títulos, seus patrimônios, suas leis. Levam consigo o bem praticado e ficam amorosamente nos corações daqueles que amou e amaram-lhe e ajudou de alguma forma. Por outro lado, aqueles mais apegados à matéria, às posições sociais, ao poder, à beleza, aos títulos, deixam tudo isso aqui na Terra, porque não tem lugar no mundo espiritual. Estes elementos pertencem à matéria. Essas pessoas, muito apegadas à matéria, levam consigo orgulho, que no mundo espiritual lhes torna mais difícil sua evolução. Procuremos, pois, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, desligarmos-nos das ambições. Estamos nos dando conta, meus amigos, que não precisamos muito, né? Estamos vivendo com menos situações materiais, estamos vivendo um exercício de paciência, de humildade perante ao Pai, porque pedimos a Ele que nos ajude na saúde, que nos ajude a sobreviver e pedimos também que ajude aqueles que de nós, de alguma forma, precisam da nossa ajuda. Temos hoje em dia, meus irmãos, muitos irmãos necessitados e nós podemos ajudá-los de alguma forma. Se não podemos ajudá-los materialmente, se não podemos abraçá-los porque estamos em isolamento social, podemos sim trabalhar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, levando até eles o que nós temos de melhor. É importante que a gente perceba que todos estamos no mesmo estágio evolutivo e nós não somos perfeitos. A perfeição que vivemos é relativa e a sabedoria de bem viver consiste em aprender a se beneficiar da luz que cada um é capaz de emitir. Que possamos, amigos, emitir a nossa luz para chegar até esses irmãos que estão um pouco mais necessitados de nós. E quando fazemos a prece nesta casa de amor, nesta casa de Fabiano de Cristo, podemos sim, nesses momentos, lembrarmos daquelas pessoas a quem amamos e gostaríamos que elas estivessem ouvindo e podemos compartilhar a nossa prece e podemos também levar até elas um pensamento de amor e de bondade. É importante a gente lembrar que temos que atender, que temos que considerar que os espíritos iluminados amavam indistintamente, sem reclamar amor para si. E embora, na condição de servo de todos, eles fizeram-se amados da vida, porque eles deixaram de lado seus interesses pessoais, dedicando-se a interesses da coletividade. Então temos aí, meus irmãos, o princípio da humildade, condição para a felicidade maior. Um princípio do auxílio ao outro, um princípio de
coragem, determinação para vencermos as dificuldades, mas sem esquecermos daquelas pessoas com quem convivemos, daquelas pessoas a quem podemos ajudar. Trazemos para encerrar uma poesia de Maria Dolores. Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolve em alegria, todo esforço de esquecer a ofensa que se te faz, buscando a paz por prazer. Deus te exalte o gesto amigo, quando levantas alguém da tristeza, do infortúnio, para as estradas do bem. Deus te engrandeça o trabalho com que te esqueces e vais, auxiliar e servir aqueles que sofrem mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e Deus te faça feliz. Assim, meus amigos, que Deus, Fabiano de Cristo, Mestre amado, nos acompanhe, nos auxilie hoje e sempre. Que Jesus esteja com todos.